Mano, eu nunca vi o Sung Ji-Woo tão irritado. O Sung estava nos Estados Unidos para participar da Conferência Internacional de Guildas, mas tinha uma pessoa nos Estados Unidos esperando por uma chance de encontrá-lo, o caçador de rank S, Hwang Dong-soo, que queria vingança pelo seu irmão e acabou indo contra a ordem do Thomas Andre de não mexer com o Sung Ji-Woo. Mas a raiva dele era tão grande que ele acabou sequestrando e torturando o Jin-Ho, o que foi a maior burrice que ele poderia cometer. A raiva do Sung Ji-Woo era tão grande que o Beiro, que ainda estava na Coreia, pôde sentir. O Sung Ji-Woo já chega no local mandando o caçador de rank S pra longe como se não fosse nada, e após ele ver o que fizeram com o seu amigo, a raiva do Sung Ji-Woo poderia ser sentida a quilômetros de distância. Ele então tenta curá-lo com uma poção de cura, mas não era o suficiente. O Sung então pergunta se algum dos caçadores ali era um healer, para que possam curar e salvar a vida do Jin-Ho. Um dos caçadores se nega, e o Sung simplesmente amassa a cara dele como se não fosse nada. O caçador de rank S pergunta se foi mesmo o Sung Ji-Woo quem matou seu irmão mais novo, e o Sung responde: pergunte para ele quando vê-lo no inferno. O Hwang Dong-soo tenta avançar para cima do Sung Ji-Woo e simplesmente desvia e manda ele para longe com um soco, destruindo tudo pelo caminho. E antes que o caçador de rank S pudesse sequer reagir, o Sung já estava ao seu lado esperando, como um caçador prestes a devorar a sua caça. O Sung Ji-Woo começa a bater a cabeça do caçador rank S contra o metal, apenas descontando a sua raiva, quando de repente mais um caçador aparece no campo de batalha, e ele era Thomas Andre, o caçador de rank nacional mais forte até então. Depois do Thomas ter chegado no campo de batalha e ver que o Hwang Dong-soo estava quase morto, ele pede para que o Sung deixe ele ir. O Sung pergunta: e se eu não quiser? E o Thomas responde que nesse caso teria que pará-lo à força. Vemos então que desde o começo esse era o plano do Hwang Dong-soo, fazer com que o Thomas Andre enfrentasse o Sung Ji-Woo, mas o que ele não sabia é que ele estava cavando a cova do caçador mais forte do mundo. O Sung simplesmente diz que não liga para quem carvalhos é o Thomas Andre, e a maior batalha entre caçadores está prestes a acontecer. O Thomas diz que não é tarde para o Sung recuar e se ajoelhar, que assim ele pouparia sua vida, e o Sung simplesmente mostra o dedo do meio para ele. O Thomas então fica furioso e a batalha se inicia. Ele avança e destrói uma das sombras do exército, mas em um piscar de olhos o Sung revida e tenta cortá-lo com a sua adaga, mas não tem efeito algum, e o Thomas acaba revidando com um soco, mandando o Sung para longe, e utiliza a sua habilidade de telecinese para segurá-lo. Mas o que ele não sabia é que o Sung também tem telecinese. O Sung então segura o Thomas e ao mesmo tempo avança em sua direção, acertando um soco em seu rosto, e o Thomas fica surpreso, afinal depois de muito tempo ele está sangrando, mas sem muito tempo para pensar ele acaba sofrendo diversos golpes. O Thomas então acaba se irritando e ativando finalmente a sua forma espiritual, aonde ele tem os poderes de um fragmento da luz mais brilhante. Thomas então avança para cima destruindo tudo à sua volta. O Sung fica meio assustado com o tamanho poder. O Thomas então cria em sua mão uma esfera similar a um buraco negro, que acaba sugando tudo ao seu redor, e ele lança a esfera em direção ao Sung Ji-Woo, que acaba escapando. E então ele diz que não vai errar da próxima vez, e esse olhar do Sung quer dizer que agora o bicho vai pegar. Depois do Thomas Andre ter ativado a sua forma espiritual e ter lançado simplesmente um buraco negro em direção ao Sung Ji-Woo, a batalha continua. O Thomas se impulsiona em direção ao Sung, que simplesmente pisa em seu rosto, fazendo ele ser lançado para trás. O Thomas então tenta utilizar a sua telecinese para capturar o Sung, que também utiliza o seu domínio do monarca. Os dois acabam se atraindo e trocando socos em pleno ar, e o Sung simplesmente destrói a armadura do Thomas, lançando ele para longe. O Thomas se levanta extremamente irritado e já parte para cima do Sung, e simplesmente desvia do seu chute, segura em seus dois chifres e dá uma joelhada em sua cara, que acaba quebrando mais uma vez a sua armadura. Todos da guilda do Thomas Andre estão nervosos e com medo, vendo toda a destruição que a luta entre esses dois monstros está causando. Sung Ji-Woo está simplesmente socando a cara do Golias como se não fosse nada, e em meio a esse espancamento o Golias se pergunta como um mago tem tanta força e velocidade. Sem ter muito o que fazer, o Thomas tenta um ataque pelas costas do Sung, mas é facilmente impedido. O Thomas está extremamente furioso, pois a sua força devastadora é a única coisa que ele tem. Então ele grita dizendo: eu sou Thomas Andre, acha que isso é o bastante para me destruir? E o Sung então responde enquanto acerta mais uma vez: eu não dou a mínima para quem você é, e simplesmente destrói a armadura do Golias, deixando-o ao ponto de admitir a sua derrota para não acabar sendo morto por Sung Ji-Woo. E todos ficam assustados com o estado em que aquele caçador rank S da Coreia deixou o maior caçador do mundo.